Mas a história do Zé Bacuri é o seguinte. Eu estudava em Brasília nos anos 60 e estava lá na época do que eles chamam de golpe militar. Eu estudava no Thomas Jefferson e eu fazia parte do Grêmio Estudantil. E estava aquele marcha da família pela liberdade, uns negócios assim, né? Com Deus pela liberdade. Há uma forte tendência de transformar o regime do Brasil de democracia para uma ditadura do proletariado. Era a proposta do então presidente João Goulart. Com a queda de Jânio Quadros, aí veio o João Goulart, aquela coisa toda, e o João Goulart era comunista e queria implantar a ditadura do proletariado. E houve um levante nacional muito grande, revoltas e greves e manifestações bem parecidas com essas recentes aí. Primeiro tivemos uma muito grande em Recife, depois em Belo Horizonte, depois no Rio de Janeiro, na Praça da Sé em São Paulo, e aí por último em Brasília. E essa manifestação, inclusive eu fiz parte, nós fomos pela W3 e chegando na plataforma da Estação Rodoviária de Brasília, vocês conhecem lá, antes de chegar na esplanada dos ministérios, nós encontramos com a Polícia Distrital e a Cavalaria. A gente não sabia, até então a gente não sabia de nada. E aí, como diz na gíria, o pau comeu federal. Federal literalmente, porque lá era... né? E houve houve morte, inclusive. O pessoal fala que não, mas morreu gente sim. Eu vi, né? Gente com fratura exposta, crânio esmagado com coronha de fuzil. A polícia do distrital, elas andavam com um pedaço de pau, acho que tu usa até hoje, né? Cacetete de madeira. Tonfa, né? E rufava aquilo na cabeça do estudante, era uma só, o cara caía desmaiado. E eu fiquei com muito medo daquilo e corri e escondi. Isso era por volta de 8h30, 9 horas da noite. Escondi debaixo de um monte de ferro, de vergalhões, de ferragem. Onde estava sendo, e hoje é, o Hospital Sara Kubitschek. E eu fiquei escondido lá debaixo dessas ferras até o dia amanhecer. E eu morava na quadra 10 residencial, tinha um quartinho lá. Passei no meu quarto só de madrugadinha, Brasília era muito cerrado, muita área livre, e eu andei por meio daquele cerrado até chegar no meu quarto, peguei minhas coisas mais pequenas que dava para carregar e vazei de Brasília. Que a coisa estava feia lá. Caramba. Cidade tomada de militar, de tanque de guerra, e eu não estava sabendo de nada, fiquei muito doido com aquilo. Saí de Brasília a pé. Andei uns mais de 20 quilômetros a pé para sair. Peguei uma carona com uma caminhonete de entrega de tomate, me escondi no meio daquelas caixas de tomate, fui até Alexandria, Anápolis, até chegar no sítio do meu pai, lá perto de Goiânia. E abandonei os estudos, me casei, aquela coisa toda, até que eu vim parar aqui em Cáceres. O que eu não sabia é que quando eu cheguei aqui, o meu nome já estava aqui, no quartel. E na primeira oportunidade eu fui preso. Caramba! Fui preso e o comandante ia me mandar para São Paulo, o Búfalo, naquela época tinha o Búfalo que vinha fazer aquele transporte, um avião da FAB. E já estava marcado para mim descer para São Paulo. Mas tinha um dos donos do jornal, que era o médico Zé Rondon, que é cardiologista, parece até que faleceu. O Zé Rondon era muito amigo do comandante. E intercedeu para o senhor. Aí foi lá e conversou com ele, ele me liberou, mas com a condição de eu não escrever mais nada, de ficar de bico fechado. Podia escrever aniversário, essas coisas, mas matéria política, nada. Aí eu falei, mas é o que eu sei fazer, o que eu vou fazer agora? E aí eu tive uma ideia. Falei, eu vou criar um personagem, vou criar uma cidade fictícia
e vou contar todas as histórias que acontecem em Cáceres, como sendo uma cidade fictícia, com personagens fictícios, com tudo fictício. Sensacional. E eu criei o Zé Bacuri. A cidade chamava Pendura-Saia, município de Cacete Armado. Os personagens eram o Gomercindo, era o Epaminondas, era a Ludicrécia, né? Então eram esses nomes assim que eram os meus personagens. E eu contava a história. Todo mundo sabia que eu estava criticando o exército por construir quebra-mola em frente à vida dos militares e não construir em frente à escola. Por que que em frente à vida dos militares tem que ter quebra-mola e em frente à escola não tem? Mas isso era lá em Pendura-Saia. E o prefeito era o Gomercindo. Então eu rufava o cacete do Gomercindo, que na época era o Hernani Martins, sabe? Aí eu criei o delegado, botei o apelido, né? Depois dele veio o Léo Tércio Sperbi. Foi outra vez que eu fui preso, porque eu fiz um artigo, aí já comecei escrevendo, fiz um artigo. Eu não era proibido escrever, mas eu estava assinando pelo jornal, era engraçado isso. Aí eu fui preso como editor do jornal, porque saiu um artigo que eu escrevi, mas não sabia que era eu. Ao invés de chamar o comandante de Léo Tércio Sperbi, eu chamei de Léo Tércio Sperman. Nossa. E aí deu errado. Deu ruim. Foi outra coisa, outra confusão. Né? Eu tive que sair da cidade, mudei. Caramba. Aí eu fui pro Tocantins. Fui trabalhar. Tocantins? Aí eu fui trabalhar na construção da barragem de Balsas Mineiros pela Odebrecht. Trabalhei na Odebrecht lá nessa construção, trabalhei quase 2 anos lá. Aí me buscaram de novo.